Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos iniciando mais este devocional, um momento muito importante de comunhão, de busca pela presença de Deus e de compreensão da palavra do Senhor. E eu sei que é tão importante que o que eu vou pedir para você, você vai fazer agora. Glória a Deus. Que deixe o seu like. Se você está no Facebook, deixe o seu gostei aí. Compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. E você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, o seu gostei aí, que assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Amém? Vamos nesse momento orar, pedir a direção do Senhor antes de nós iniciarmos. Senhor Jesus, estamos iniciando, Pai, mais este devocional e pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê a Tua graça, a direção do Teu Espírito. Fala conosco, manifesta o Teu poder e a Tua glória nesse momento, tira todo o atrapalho, todo o impedimento. Pai amado, Pai Santo, alcança uma multidão através deste momento, que Teu nome seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus é o que te peço. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. O texto que vai embasar está no versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. Amém. Somente até aqui. Glória a Deus. É tão importante essa passagem, tão importante, que como é de costume, acho que você já deve ter percebido, que todo o capítulo tem um texto que ele vai fazer referência a todo o capítulo, né? Tem um texto que ele vai fazer referência a toda a passagem, a todo o capítulo. E este é esse. O capítulo 18, ele vai falar do juiz iníquo. O começo do capítulo 18 vai falar do juiz iníquo, em que Jesus ele conta essa parábola. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar quem devia orar sempre e nunca desanimar. Então ele vem dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Então essa passagem diz assim: enquanto o juiz ele não fez justiça para aquela mulher, ela não parou de orar. Ela continuava orando, ela continuava ali insistindo. E naquele momento ele disse: eu vou fazer logo justiça para essa mulher, para que ela pare de me importunar. E olha o que Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, é óbvio que não. Se ele conta a parábola do juiz que não respeitava a Deus e não temia ninguém, e ele se comparou, e Cristo contando essa parábola comparou ele, será que Deus ele não fará justiça aos seus, ele sendo bom?
né? Olhe, pegue a passagem aí que nós lemos, né? Que veio embasar esse devocional. Se Deus sendo bom, né? Se esse homem sendo ruim fez justiça para aquela mulher na parábola que Jesus contou, imagine Deus que é bom. E aqui Jesus, logo em seguida nós vamos para a parábola do fariseu e do publicano. E você vai logo entender o que diz essa passagem, o que quer dizer essa passagem. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Busque o entendimento nesse momento, meu irmão. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele continuou se exaltando, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Já o publicano, ele orou diferente. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Olha a diferença de oração aí. O publicano era arrogante. O fariseu era arrogante, o publicano, ele reconheceu que era falho e pecador. E olha o que Jesus diz. Digo a vocês que este desceu purificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nada mais do que aqueles que clamam ao Senhor dia e noite, E trazendo para o versículo inicial, que referência tem uma coisa com a outra, que relação tem uma coisa com a outra. Jesus está mostrando que aqueles que clamam dia e noite, se humilham na presença de Deus, estes alcançarão resposta de oração, meus irmãos. E ele diz aqui, aquele que se humilhar, busque em oração, será exaltado. Mas aquele que é arrogante, como esse fariseu, se exaltar, esse será humilhado. Isso é que diz. Aí nós entramos na passagem do jovem rico, que foi a palavra que nós lemos para embasar esse texto. E no versículo 21, pulando a passagem que nós lemos, então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus foi lá e provou o coração dele. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Lembra que o fariseu era arrogante? Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí o jovem rico, que era arrogante, Jesus conhecia o coração dele, virou, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele não ia se desfazer. Não é que é pecado alguém ser rico, Eu já falei isso num capítulo anterior. Não é pecado ser rico, não é pecado você ter posses, mas é pecado você colocar isso à frente de Deus. Você transformar isso como o Deus da sua vida. Isso é avareza e é pecado, Aí Jesus ele vem falar do perigo das riquezas que deixa a pessoa arrogante. Jesus, vendo assim triste, disse, como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Não é que seja pecado, muito pelo contrário, nós podemos observar pessoas que têm posses, mas não são apegadas a ela, E num vídeo anterior que eu fiz, eu afirmei no vídeo que algumas pessoas elas não se tornam bem financeiramente porque Jesus conhece o coração delas e essas possivelmente irão se desviar, irão esquecer da obra, irão esquecer do Senhor. E Jesus ele continua dizendo, os que ouviram isso perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo, olha o que fala a palavra do Senhor, tremendo isso, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais e filhos,
por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Não é que você tem que abandonar, mas é você defender como prioridade o reino de Deus. Não é que você vai deixar mulher, filhos, pai, mãe, não é isso. Mas você saber o que verdadeiramente é prioridade na sua vida. Uma vez que tudo que nós temos, pai, mãe, filhos, posses, veio de Deus. Isso não pode ser um contrapeso na obra do Senhor, muito pelo contrário, porque certamente nunca será um contrapeso para a obra do Senhor. Aí nós vemos no versículo 31, uma vez que Jesus, mais uma vez Jesus ele prediz a sua morte. Eis que subindo para Jerusalém, onde cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Que é a vitória que nós alcançamos na cruz do Calvário. Nós vamos ver logo em seguida, no versículo 35, o cego de Jericó, em que ele estava ali. Aconteceu quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então, ali naquele momento, ele já sabia quem era Jesus. Ele só não tinha acontecido um encontro entre o cego de Jericó e Jesus. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha a humildade, preste atenção. Esse homem, lembre da passagem anterior: os humilhados serão exaltados. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eis que iam à frente e repreendiam para que ele se calasse. Mas ele estava se humilhando ali para alcançar o Senhor. Mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que ele trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Aí o cego chegou e disse: eu quero ser muito rico, eu quero ter posses, eu quero ter terras, sabe? Eu quero servos e servas. Naquele momento, como se fosse numa oração, que eu volte a ver. Não foi nada disso que ele pediu, ele só queria voltar a enxergar. Aí Jesus lhe disse: pois então veja, a tua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Você entendeu qual é a verdadeira referência desse capítulo de número 18? Chama-se clamou a Deus, com súplicas e humilhação. Certa vez eu escutei de uma pessoa, óbvio que eu não vou dizer quem é, que ela falou para mim, olhando para mim, eu instruindo ela acerca da humilhação diante do Senhor, de como ela deveria se prostrar diante do Senhor, como essa pessoa deveria clamar ao Senhor. Ela, sem entendimento nenhum, e eu clamei pela misericórdia de Deus na vida dela, disse: eu não preciso me humilhar diante de ninguém. Sem entendimento nenhum, basicamente sem entendimento nenhum. E nós entendemos que devemos sim, dessa forma de oração, de súplica, nos humilhar na presença de Deus. Assim como aquele cego, ele alcançou a misericórdia, Jesus atentou para ele, ali naquele momento, na nossa vida, da mesma forma. Nós não devemos nunca nos exaltar, meus irmãos, nunca, nunca. Jesus, ele sempre falou, a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós, servirmos a todos, com humildade, entenda bem, com humildade. E na oração não é diferente, devemos nos humilhar aos pés de Cristo, clamando pelo nosso milagre, assim como aquela mulher foi encarar ali aquele juiz iníquo, que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Ela alcançou misericórdia na parábola que Jesus contou, ela alcançou a justiça, Deus sendo bom. E Jesus, ele falou: não tem nenhum que seja bom a não ser Deus. E ele poderia estar falando ali dele mesmo. Não tem um que seja bom a não ser Deus. E Jesus sendo bom, Deus sendo bom, ele não vai fazer justiça a nós que clamamos a ele dia e noite? Continue clamando, meus irmãos.
Não cesse de clamar, não cesse de orar, não cesse de buscar o Senhor. Não pare, insista, dia e noite, clame. A tempo certo, o Senhor ele vai fazer justiça aos que clamam. Glória a Deus. Aqueles que clamam ao Senhor, tenha certeza, tenha fé, confie no Senhor. Não desista do seu milagre, da sua busca. O cego de Jericó, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade de buscar a sua bênção, clamando ao Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele alcançou naquele momento, porque nós não alcançaríamos, meus irmãos. Não cesse de buscar, continue clamando, e Deus vai fazer justiça para você. O Senhor há de fazer justiça para você. Glória a Deus. Persevere até o fim. Seja justo diante do Senhor. Esteja limpo perante o Senhor. Faça a vontade de Deus. E Ele escuta aqueles que clamam. E Ele há de escutar e responder àqueles que clamam a Ele. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Lucas, capítulo de número 18. E nós iremos encerrar agora. Mas antes, você que está aqui no Facebook comigo, glória a Deus, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e compartilhe na sua linha do tempo, para que outras pessoas recebam dessa bênção, dessa palavra no seu coração. E para você que nos acompanha no YouTube, é importante você estar inscrito para receber diariamente conteúdos desse canal. Nós temos vídeos de motivação, de ensino, nós temos o devocional diário, nós temos o pão diário que todos os dias às 7 da manhã é entregue, mas para isso é necessário você estar inscrito com o sino de notificações ativado, tá certo? E o seu like é importante para que outros estejam recebendo este vídeo, tá certo? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus, glória a Jesus, feche os seus olhos. Senhor Jesus, estamos finalizando mais este devocional e nós cremos, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que o Senhor há de responder àqueles que dia e noite clamam a Ti por justiça, Pai. Deus, abençoa a nossa vida. Abençoa teus filhos, Senhor, que estão nos acompanhando. E aqueles que irão assistir, Senhor, posteriormente. Entra com teu poder e a tua glória na vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus de milagre, te pedimos, Pai, abençoa a nossa madrugada. Deus, nos dê uma madrugada abençoada, uma madrugada de revelações da tua parte. E um amanhecer mais abençoado ainda, para a glória do teu nome. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Cristo abençoe tremendamente sua vida. Forte abraço. A paz do Senhor.